Olá, eu sou o Júlio de Lima e você está no meu canal no YouTube. Aqui no meu canal eu ensino as pessoas a testarem softwares. Eu ensino também como conseguirem alavancar suas carreiras através de testes de software. Alavancar a carreira pode significar até 4 coisas. Primeiro, você conseguir migrar para a área de testes de software. Segundo, você conseguir um aumento salarial acima de 30%. Terceiro, você conseguir uma promoção dentro da área de testes de software, de júnior para pleno, pleno para sênior, sênior para especialista e assim por diante. Ou quarto, você conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. E na nossa aula de hoje, que é a continuação de uma playlist que eu criei para ajudar pessoas a começarem na área de teste de software, eu quero mostrar para você como é o meu processo de criação de um software. Mas, Júlio, se eu estou começando na área de testes de software, eu preciso saber construir softwares? Bom, se você me perguntasse isso, sei lá, 16 anos atrás, quando eu comecei na área de testes de software, provavelmente eu te diria, não. Se você me perguntasse há, sei lá, 10 anos atrás, eu diria para você, não. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu diria, talvez. Mas por que talvez? Porque no decorrer dos anos, o que foi acontecendo é que o testador começou a participar tão ativamente dentro do processo de desenvolvimento de software, sendo parte de um time ágil, que em alguns times as empresas começaram a colocar atividades de desenvolvimento de software para os testadores. E aí aqueles testadores que tinham um conhecimento muito grande de engenharia de software conseguiam então também codificar, não só testar. Interessante, né? Hoje em dia, mas muitas empresas elas acabavam por não adotar essa abordagem porque as pessoas não tinham essa preparação técnica, né? Ou porque outras partes do processo não habilitavam as pessoas para isso. Mas hoje em dia, a gente tem um universo bem diferente do universo de 5 anos atrás. Pois é, em 5 anos as coisas mudaram muito. Muito no ponto de que hoje em dia, eu tenho a minha filha, ela tem 12 anos nesse ano, né? A gente está aqui agora em maio de 2026 e eu já instalei ali para ela algumas ferramentas de IA generativa, instalei para ela banco de dados, instalei para ela um ambiente de desenvolvimento de software e dei para ela ali algumas instruções sobre como é que uma aplicação funciona. E eu mostrei para ela como é que ela faz prompts numa ferramenta, que é a mesma ferramenta que a gente vai usar na aula de hoje. E ela já consegue construir as suas próprias aplicações. Júlio, ela constrói igual um desenvolvedor? Claro que não, né? Ela ainda é uma criança, ela nem estudou sobre engenharia de software. Mas o que eu quero dizer é que a IA generativa ela já permite que pessoas comecem a arranhar ali esse universo de desenvolvimento de software e de fato construir softwares que funcionam. Né? E esse tipo de habilidade me permitiu que eu conseguisse construir aplicações aqui durante o decorrer dos vídeos para que eu possa demonstrar conceitos para você, testador. Para você que está seguindo essa playlist com esses novos vídeos, você já percebeu que hora ou outra eu abro aqui o Codex ou alguma outra ferramenta e falo, vamos construir uma aplicação aqui, eu construo a aplicação só para te mostrar um determinado conceito, não é assim? Pois é. Quero que você também ganhe essa familiaridade com esse tipo de abordagem. Por quê? Porque por mais que você hoje seja um testador e você esteja dentro desse papel apenas de testar, estou falando de apenas, mas a gente já sabe que é uma atividade extremamente completa com muitos livros para estudar, com muitos artigos, etc. Mas estou querendo dizer que você não tem a responsabilidade de desenvolver, mas que você consiga começar a se aproximar disso. Né? Então eu quero mostrar aqui para vocês hoje qual que é o processo de construção de um software simples aqui com o uso de IA e como é que você pode então usar de algumas técnicas que fazem parte de teste de software para pelo menos testar um pouco ali daquilo que está sendo desenvolvido para que você possa dizer, olha, eu construí um software, ele tem ali o mínimo ali necessário de testes para que eu já possa aqui começar então a pensar de uma forma mais ampla em como testar esse software da maneira correta. Interessante, né?
Beleza? É sobre isso a nossa aula de hoje. É para que você hoje assista essa aula e você saiba usar, por exemplo, o Codex para conseguir construir uma aplicação simples e fazer ela de fato rodar na sua máquina. Beleza? É isso que a gente vai fazer hoje. O que a gente precisa? A gente precisa primeiro olhar aqui para a minha tela compartilhada. Então dá uma olhada aqui. Aqui a gente está vendo o Codex, ok? E aqui você está vendo o meu GitHub. É o meu lugar aqui onde eu versiono ou eu publico aqui as minhas aplicações, as aplicações que eu tenho construído ultimamente. Tá? O que você precisa saber é que, primeira coisa, antes de você construir uma aplicação, você precisa saber qual é a linguagem de programação que você vai utilizar. E ultimamente eu tenho usado muito JavaScript, ok? Se você quer construir uma aplicação em JavaScript, você vai precisar do Node.js, ok? Se você quer construir uma aplicação decente em JavaScript, você vai precisar do Node.js. E para que você possa instalar ele na sua máquina, é simples. Você vai clicar em Download e vai seguir aqui as instruções que tem para aquele determinado sistema operacional que você vai usar. Se você está usando Windows, aqui você seleciona o Windows, baixa aqui o Windows Installer e aí você dá 2 cliques, Next, 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 Finish, e aí ele instala para você. Ou se você está no Mac, tem aqui o PKG para você instalar e assim por diante. É bem simples. Está no Linux, tem aqui o Standalone Binary, você pode usar ele para fazer a instalação. Beleza? Mas uma vez que você instalou, você vai vir aqui no terminal. Vou abrir aqui o terminal. Você vai digitar aqui Node-V. Ele vai mostrar para você uma mensagem com a versão do seu Node. Você vai digitar npm-v. Ele vai demonstrar aqui para você a versão do seu npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. Se você já programou em Java, isso daqui seria bem similar ao que você tinha lá como sendo o Maven. Bacana, né? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai começar criando um repositório. Por quê, Júlio? Porque eu crio um novo repositório para que eu possa armazenar meu código e depois disponibilizar o meu código para vocês que estão aí do outro lado. Então eu vou vir aqui e vou colocar o nome do meu repositório, o nome da minha aplicação que eu vou desenvolver. E hoje a gente vai desenvolver um cálculo de frete. Ok? Essa daqui é uma aplicação de cálculo de frete construída durante uma das aulas do meu canal no YouTube, ok? Vou vir aqui em Create Repository, vou copiar esse link aqui. E agora, aqui ó, dentro do meu terminal, eu estou agora na minha pasta do usuário aqui no Mac. Eu vou navegar para a minha pasta de projetos, CD Projects. E aqui eu vou rodar o comando git clone e vou colar aquela pasta, aquele link para o meu repositório, que ele vai fazer então que uma pasta seja criada aqui no meu computador na pasta Projects. Vou abrir aqui para você, ó. CD, cálculo frete, tá vendo? Cálculo de frete. Então eu tenho aqui essa pasta. Se eu fizer aqui um pwd, você vai ver que esse daqui é o caminho da minha pasta. Ó. Users, Júlio de Limas, Projects, cálculo de frete. Se você estivesse fazendo na sua máquina e no seu computador, e fosse um Windows, por exemplo, e você já tem o Git instalado na sua máquina, se você não tem, claro, né? Você vai vir aqui, vai digitar Git SCM. Tá vendo? Tem aqui o site do Git. E aqui você tem a possibilidade de fazer a instalação. Aqui está falando Install for Mac, porque eu estou usando um MacBook. Mas se você estivesse usando o Windows, ele vai aqui mostrar para você fazer o download para o Windows. Você vai instalar e você vai poder usar o Git. Legal, né? Muito bem. Uma vez que a gente fez isso, então, ele criou aqui... ele vai ter o Git na sua máquina e você vai navegar lá para aquela pasta de projetos. Você pode criar uma pasta de projetos aí na sua máquina. Vai clicar com o botão direito dentro da sua pasta de projetos e vai ter uma opção aqui dizendo abrir com o Git Bash. Ou uma opção dizendo mais opções e lá dentro abrir com o Git Bash. E aí ele vai mostrar para você um terminal como esse, onde você vai fazer um git clone daquele repositório que você criou. Basicamente é assim que funciona. E depois disso, aqui dentro do Codex, se você não tem o Codex, procura aí Codex OpenAI. Você vai encontrar aqui ó, o site do Codex e você lá dentro do site do Codex vai poder baixar o Codex
para o seu sistema operacional. Mega simples. Vou vir aqui no Codex e aqui em Projects, vou clicar aqui nesse botão Add New Project, Use an Existing Folder, e aqui dentro eu vou navegar aqui para Projects e aqui eu tenho o cálculo de frete, vou clicar em Open, e agora tudo que eu quiser fazer de prompts aqui, olha só, apontando para cálculo de frete, vai ser feito dentro daquela minha pasta do cálculo de frete que eu criei. Basicamente é isso. Eu posso ter quantos prompts eu quiser aqui dentro desse cálculo de frete, ele vai seguir para mim, tá bom? Vamos falar agora sobre esse projeto que eu estou querendo desenvolver aqui hoje junto com vocês. Esse projeto vai ser um simulador de frete, ok? Simulador de frete, é um cálculo de frete. Quais vão ser as entradas? O usuário que quiser usar esse cálculo de frete vai ter que informar a quantidade de quilos, ok? Do frete que vai ser realizado. Vai ter que informar também qual que é a região. Pode ser sul, sudeste, norte, nordeste ou centro-oeste. E também vai ter que informar o tipo de entrega, que vai ser normal ou expressa, ok? Então, peso, região, tipo de entrega. E aí eu vou colocar algumas regras nessa minha aplicação. As regras vão ser, olha, frete vai depender da região. Se for sul ou sudeste, vai ser R$10. Se for centro-oeste, vai ser R$15. Se for norte ou nordeste, vai ser R$20, ok? E aí vai ter um adicional por peso. Se for até 5 quilos, a gente não tem adicional. Agora, se for acima de 5 quilos, aí a gente vai ter R$2 por quilo excedente. E a gente também vai ter ali a opção do tipo de entrega. Se for normal, a gente já sabe qual que é o valor. Agora, se for expressa, a gente vai ter um acréscimo de 50% sobre o valor total. Essas são as regras que eu quero ter, ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou mostrar para você como criar uma aplicação bem simples mesmo. Então a gente vai usar apenas um prompt que eu vou falar aqui para o Codex, vou descrever tudo isso que eu acabei de descrever para você e vou pedir para que ele construa essa aplicação para mim, ok? Então vamos ver como isso vai funcionar. No Codex você tem aqui uma facilidade muito grande que é de você, em vez de digitar, né, porque às vezes você está com preguiça de digitar, você pode clicar aqui nesse microfone e você vai falar para ele o que você quer que aconteça, ok? É isso daqui que eu vou fazer também, beleza? Ai, caramba, hoje tá feia a coisa, filho, ó, já são aqui 9h34 da noite, no domingo, entendeu? Então vamos lá, né, vamos usar o microfone porque eu posso utilizar. Então vamos lá, vou clicar aqui. Vou dar um allow para que depois eu comece a falar. Quero construir uma aplicação em JavaScript, utilizando Node.js, que servirá para um cálculo de frete. Ela terá algumas entradas, por exemplo, peso em quilos. Vamos ter também região, que pode ser sul, sudeste, norte, nordeste ou centro-oeste. O tipo de entrega vai ser normal ou expressa. E agora eu vou te falar sobre as regras. A gente vai ter o frete dependendo de qual é a região. Se for sul ou sudeste, são R$10. Se for centro-oeste, são R$15. Norte ou nordeste serão R$20. A gente também vai ter o adicional por peso. Até 5 quilos não tem valor adicional. Acima de 5 quilos, vamos ter R$2 por quilo excedente. E se o cliente escolher a opção de entrega expressa, a gente vai ter um acréscimo no valor de 50% sobre o valor total. Bem, essa aplicação será uma aplicação front-end. E você pode escolher qual vai ser o design que a aplicação terá. Afinal, é apenas uma aplicação para fins educacionais. Vou clicar aqui agora em enviar. O Codex então converteu aquele meu prompt de áudio para texto. Enquanto ele desenvolve aqui, eu vou ler para saber se ele de fato pegou bem aqui o meu prompt, né? Quero construir uma aplicação em JavaScript usando o Node.js que servirá para um cálculo de frete. Terá algumas entradas. Estão aqui as entradas. Sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. O tipo de entrega vai ser normal ou expressa. E agora eu vou falar sobre as regras. A gente vai ter
o frete dependendo de qual região, assim por diante, tá aqui os valores, acima de 5 quilos vão ter R$2 por quilo, aqui a questão da entrega expressa, essa aplicação vai ser front-end, ok, perfeito, tá aqui todas as informações que eu tinha passado para ele. Agora aqui, o que está acontecendo? Ele está agora pensando em como é que ele vai fazer para implementar isso. E você vai ver aqui que ele já identificou que o diretório está vazio. Então ele vai criar aqui uma aplicação Node com front-end estático. Isso significa que ele vai utilizar alguns arquivos, como por exemplo o arquivo HTML, para ser o arquivo que vai de fato carregar a aplicação, o CSS, que vai ser o estilo da página, e o script.js, que vai basicamente aqui ser onde vão estar as regras ou funcionalidades que vão ser descritas para essa determinada aplicação. Para você que já entende sobre programação, aqui dentro vão estar, por exemplo, funções que vão ajudar o arquivo HTML, que vai possuir ali a estrutura do site, a conseguir ter essa questão mais interativa, tá, do software em si. Bem, ele também está dizendo aqui que vai criar os arquivos agora, fazendo com que a lógica fique aqui dentro do arquivo JavaScript, separada do HTML. Dessa forma, a gente vai ter aí essa possibilidade de encontrar exatamente onde que está cada coisa que pertence aqui a essa nossa aplicação. Bem, olha só. Ele já fez aqui uma checagem sintática e ele bloqueou aqui a abertura de uma porta. Perceba que quando a gente começa a caminhar rumo a fazer o uso da aplicação, alguns termos podem acontecer de serem apresentados a você. E é aqui que entra a questão de você saber de fato como é que funciona a engenharia de um software, principalmente um software que está sendo desenvolvido aqui com um Node. Quando a gente fala sobre o Node, que é um ambiente de desenvolvimento em JavaScript, ele não é só o ambiente de desenvolvimento, mas também vai ser ele que vai executar e interpretar os nossos scripts que estão em JavaScript. Então, o que acontece geralmente é que um comando npm start vai precisar ser executado para iniciar essa aplicação JavaScript que está sendo desenvolvida. E quando isso acontecer, o npm aqui junto com o Node vai fazer com que essa aplicação que está sendo desenvolvida agora fique disponível para que você acesse através de um caminho que você vai digitar aqui na URL do seu navegador. Quando você está rodando essa aplicação no seu computador, geralmente você vai ter aqui o caminho que inicia dessa forma, ó, http://localhost, ok? Localhost. Esse daqui está dizendo o seguinte: estou rodando uma aplicação web no seu computador local. Quando não for localhost, provavelmente vai ser 127.0.0.1.1, que significa a mesma coisa, que é estou rodando no seu computador local, ok? Então isso daqui é algo importante que você saiba, tá bom? Não tem diferença entre localhost e 127.0.0.1 na maioria das vezes. Por que eu digo na maioria? Porque pode ser que você tenha alguma situação aqui que eu não mapeei e que, puxa, cara, vai te dar aí dor de cabeça depois. Mas geralmente, localhost e o 127.0.0.1 vai ser a mesma coisa, tá bom? E aí o que acontece? Quando você roda essa aplicação, o Node ou você, como sendo programador, pode escolher em qual porta que ele vai rodar. A porta, ela geralmente no Node é a porta 3000, tá bom? Mas lembre-se disso. Pode ser que o codex ou que o desenvolvedor escolheu rodar em alguma outra porta e não faz problema nenhum, tá bom? Lembre-se que portas são informadas dessa forma aqui, ó. Depois do lugar onde está a sua aplicação, vai ter 2 pontos e o número da porta. Aqui ele está dizendo que vai rodar na porta 3000, beleza? Vou clicar aqui então no Start para que ele possa de fato iniciar essa aplicação. Rodei aqui no Start. Ele está aqui agora rodando essa aplicação. Olha lá, o servidor está no ar, dentro daquele endereço. E agora ele vai fazer uma verificação rápida para verificar se de fato essa aplicação está lá no ar. Olha só, a resposta da HTTP retornou 200. Ok, o que significa? Significa que ele veio aqui, fez isso daqui, ó,
HTTP localhost 3000, depois de ter feito o npm start para iniciar essa aplicação, ele percebeu que a aplicação retornou 200 ok. O que significa 200 ok, Júlio? Vou te mostrar isso com cachorros, ok? HTTP status dogs. 200 ok significa deu bom, mano. Basicamente é isso, tá? Então isso daqui, 200 ok, é a resposta de uma requisição HTTP que teve sucesso. HTTP por quê? Porque como você viu lá, ele chamou HTTP localhost 3000. Beleza? Foi isso que aconteceu, por isso que ele retornou 200 ok. Muito bem. Agora aqui, ó, ele já retornou ok, certo? Eu vou vir aqui agora e ele está falando, olha, você quer permitir que eu reinicie o servidor com o host ajustado para 127.0.0.1? Vou fazer aqui que sim, só para que a gente possa ver se ele funciona tanto no localhost quanto também no 127.0.0.1, para que a gente possa ver. Vamos ver. Para deixar o projeto mais didático e testável, vou separar a regra de negócio em um arquivo próprio. Então ele está falando que agora, antes ele tinha lá tudo dentro do public script.js, agora ele está separando daquele script que pode ter muitas outras funções, ele está colocando aqui em um outro arquivo que é o arquivo freight.js. Freight, para quem não sabe, é frete em inglês, tá bom? Então ele está fazendo isso e aí o que eu quero dizer para você aqui é que tudo que ele for fazendo, ele vai aqui demonstrando para você, descrevendo para você aqui no texto, para que você possa entender melhor, certo? Olha só, aqui ele diz, pronto, construir a aplicação em Node com um front-end estático. Aqui estão os principais arquivos, ele te fala aqui sobre o que são esses arquivos e aqui ele fala que o servidor já está rodando nessa porta 127.0.0.1 2.3000. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ele mostra para você já a aplicação construída. E aqui você consegue então digitar qual é o peso em quilos, aqui a região e aqui o tipo de entrega para que você possa então calcular o frete. Tá? Então, aqui, se você se lembra, quando a gente então estava definindo aqui o prompt, eu disse que se o frete for para a região sul-sudeste e que tiver até 5 quilos, não vai ter nenhum valor adicional. Agora, se for entrega expressa, vai ter 50% do valor total. Então, o que eu, como sendo um desenvolvedor que testo, tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e executar os meus testes, certo? Então, eu venho aqui, por exemplo, e falo que eu tenho aqui o frete de 3 quilos, por exemplo, para a região sul ou a região sudeste, entrega normal, eu sei que isso daqui tem que retornar para mim 10. Vamos ver? Olha lá, valor final 10. Eu sei que se for sudeste também tem que retornar 10. Mas eu sei aqui que se por acaso eu colocar uma quantidade de quilos que vai ser acima de 5 quilos, que aí ele vai dar R$2 a mais por quilo excedente. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero 7 quilos. E aí ele fez aqui o valor de 10 mais 1 quilo mais R$2 para o quilo 6 e mais R$2 para o quilo 7, certo? Se eu vier aqui colocar expressa, então ele vai dar aí um total de 50% sobre o valor total. Vou clicar aqui e olha só, ele já adicionou aqui o valor de 50% sobre o valor total, ok? Que era 7, né? Então estava 14 mais 7, tá aqui pra gente o valor total já calculado. Então, perceba, isso daqui é uma aplicação com alguns testes que eu já realizei. Quais são esses testes? Eu realizei o teste onde eu tinha 3 quilos com sul, 3 quilos com sudeste, tudo com normal, e depois eu fui lá e coloquei aqui 7 quilos com expressa. Quantos testes eu realizei aqui no total? 4. Como que eu sei se esses testes, eles de fato são os testes que me provam que essa aplicação aqui ela é uma aplicação que já está preparada, né, para que a gente possa seguir para uma próxima fase, onde eu digo, olha, a aplicação já está boa o suficiente para que eu possa subir ela de volta para o meu repositório, sabe? Geralmente, para alguém que está desenvolvendo software apenas, vai ficar naquela, né? Eu não sei,
Já sei, vou pedir para o Codex testar para mim. Só que o que acontece? O Codex ele pode pensar sim em testes, inclusive propor para você alguns testes aqui. Só que a questão é, será que eles são os testes que de fato são os testes que eu gostaria, que eu deveria fazer? Eu não sei. Né? É aqui nesse ponto que entra a profissão do testador em si. Então, por mais que eu seja um desenvolvedor que desenvolvi uma aplicação com o Codex, eu preciso ainda de conhecer mais sobre técnicas de teste, estratégias de teste, para que eu possa então exercitar essa aplicação aqui e conseguir identificar se de fato ela funciona como deveria funcionar. Ok? E se ela não tem algum problema crítico aqui. Por isso que mesmo ainda nesse universo de IA generativa, eu ainda vejo que nós, testadores, temos muito a proporcionar para esse ciclo de desenvolvimento de software. Uma das coisas que eu vejo claro aqui é que o desenvolvedor ele também precisa aprender a testar mais, para que ele possa conseguir testar essa pequena aplicação que ele desenvolveu e ter um mínimo de segurança antes de trazer essa aplicação para que os testadores possam testar. Não é verdade? Bem, por isso que agora eu vou mostrar uma das diversas técnicas que poderiam ser aplicadas para testar esse software e verificar se ele está o mínimo preparado para que eu possa oferecer ele para os testadores ou para o PO e assim por diante, ok? Beleza, vamos ver uma dessas técnicas, mas eu já digo para você, a gente tem muitas delas, a gente pode exercitar outras em outras aulas também, tá bom? Vamos lá, o que eu vou fazer? Esse meu cálculo aqui do frete, ele já foi construído aqui inicialmente. Eu ainda não sei se ele tem problemas, se ele tem bugs aqui, pelo menos nesse meu primeiro exercício aqui de algumas possibilidades, ele ainda não me mostrou nada assim, mas ele precisa passar por uma série de testes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui para adicionar um novo prompt. Vou vir aqui no meu prompt. Esse é um novo prompt, ainda continua para o cálculo de frete. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui para que eu possa pedir algo novo aqui para o Codex. E eu vou fazer aqui o uso de uma técnica, que é a técnica de tabela de decisão. Então, eu vou descrever para o Codex como é que funciona essa técnica. E com base nessa técnica, o Codex vai então pensar em testes e eu vou falar para que ele mesmo execute esses testes. Mas, Júlio, isso é possível? Sim, isso é possível. Por quê? Porque o Codex ele consegue carregar aplicações naquele browser que ele tem interno, que é esse browser que você viu aqui do lado esquerdo, e de fato interagir, clicando, digitando e realizando ações. Isso é muito legal mesmo. Né? Eu vou vir aqui então, vou clicar aqui no microfone e vou descrever para ele o que eu preciso. Vamos lá. Preciso que você aplique a tabela de decisão com base nas regras dessa aplicação. E depois disso, que você execute os testes e me diga quais foram os resultados da execução dos testes. Vou te explicar como funciona a tabela de decisão. A tabela de decisão é uma técnica que leva em consideração quais são as entradas correlacionadas que eu tenho para uma determinada regra de negócios. Depois de identificar essas entradas, eu tenho então que identificar quais são as suas partições de equivalência, que é uma outra técnica de testes que identifica quais são as possíveis variações de valores que eu posso entrar para essa determinada entrada. Bem, depois que eu faço então a identificação da partição de equivalência para cada uma das entradas, o próximo passo é eu fazer a permutação desses valores. E a permutação é basicamente a combinação de tudo com tudo. Depois disso, eu tenho então que definir quais são os resultados esperados com base na regra. Para que aí sim, tendo essas diversas variações de entradas, de combinações de entrada com o resultado esperado, eu possa então considerar cada uma dessas combinações como sendo um caso de teste. Depois de feito isso, preciso então executar esses casos de teste para identificar se as regras que foram implementadas, que deveriam ter sido implementadas nesse software, de fato foram implementadas. Vou te dizer agora quais são as entradas que nós temos para essa aplicação e quais são as suas partições de equivalência,
para que aí então você me diga quais são os testes, você execute os testes e veja se a aplicação atende com sucesso aos testes que foram propostos. Uma observação. Nessa rodada de definição de testes e execução deles, eu não quero que você use técnicas adicionais, como por exemplo a análise do valor limite. Vamos às entradas. Frete, peso e entrega expressa. O frete pode ser R$10 para sul-sudeste, R$15 para centro-oeste, R$20 para norte ou nordeste. O adicional para peso, até 5 quilos, inclusive, nós não teremos adicional. Acima de 5 quilos, ou seja, 5 quilos, 0,01, nós teremos R$2 de acréscimo por quilo excedente. E se a entrada da entrega expressa for igual a verdadeiro, ou seja, se nós tivermos a entrada expressa como falso ou verdadeiro, quando for verdadeiro, nós teremos 50% de acréscimo ao valor total. Essas são as entradas e as partições de equivalência. Lembre-se de criar os testes que precisam ser realizados e de executá-los na aplicação em execução. Esse daqui foi uma bela de uma explicação de um prompt, hein? Vamos ver até onde que ela chega. Já executei aqui. Todo o meu prompt foi aqui descrito. Então esse meu prompt ele foi um prompt bem descrito mesmo aqui. Então eu expliquei as técnicas, expliquei aqui as regras, as entradas e assim por diante. Vamos lá então agora fazer esse mapeamento para que ele possa então identificar os testes e então depois executar esses testes. Eu estou curioso aqui para saber qual é o número de testes que vai ser realizado. Porque aqui, segundo a aplicação da tabela de decisão, para essa forma que a gente modelou aqui os testes, nós teríamos um total de 3 entradas, ou de 3 partições para a primeira entrada, 2 partições para a segunda entrada e 2 partições para a terceira entrada. E para que você possa saber o número de testes a serem realizados, nós teríamos que encontrar o produto de todas as quantidades de partições que nós temos para cada uma dessas entradas. Ou seja, 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 2, que é 12. 12 seria o total de casos de teste que nós teríamos que ter aqui para essa nossa aplicação. E aqui, de fato, ele conseguiu aqui computar as 12 combinações conforme eu tinha previsto antes. Então, são 3 variações aqui para a entrada de frete, 2 para peso e 2 para entrega expressa. E aqui, então, a forma com que ele encontrou de executar os testes foi de ir lá e de construir testes, que nós chamamos de testes de unidade, porque eles validam a função em si. E então ele executou esses testes através aqui desse comando npm test. Você vai ver que aqui ele rodou 13 testes. Isso daqui não é porque ele está errado, não. É porque provavelmente ele já tinha testes adicionais já escritos previamente. E por isso que ele acabou tendo 13 aqui. A gente vai ver já aqui dentro desse arquivo que foi alterado, que é o teste que são os testes da função de frete. Ele não seguiu aqui o que eu pedi, que era de executar de fato o teste rodando a aplicação. Então a gente vai ter que refinar esse prompt ou, que é o que eu vou fazer aqui, a gente vai pedir para que ele faça novamente isso, ok? Usando esses testes aqui como sendo base. Eu vou vir aqui nesse arquivo apenas para que eu possa revisar e saber quais são os testes que ele fez. Então, olha só que interessante. Aqui, ele tem dentro desse arquivo de testes da função de frete, o uso aqui, dessa própria função aqui de asserção do Node.js aqui, o carregamento da função calcula frete. Essas linhas vermelhas são linhas que ele apagou, e aqui mais para baixo então tem as linhas que foram adicionadas. Você vai ver aqui que a gente tem a nossa tabela de decisão aqui como sendo uma constante do JavaScript, aqui um vetor com vários objetos. E nesses objetos a gente tem o nome desse teste, as entradas, tá vendo?
Aqui é o peso, aqui é a região, aqui é o tipo de entrega e aqui tem o que é esperado, como sendo resposta dessa função. Interessante, né? Então, isso daqui é a representação de cada teste. Ó. Esse é o primeiro teste, segundo, terceiro, quarto e aqui então, se eu contar aqui, estão 12 testes. E essa daqui é a nossa função para a execução de um for, que é um laço, que vai rodar com todos aqueles 12 itens que estão dentro da minha variável de tabela de decisão. E aí, para cada uma delas, nós vamos aqui então chamar a função calcula frete e validar que o resultado esperado é de fato o resultado que nós temos aqui dentro desse expected. Então eu como testador, o que eu preciso fazer? Preciso saber se aqui de fato, né, eu tenho o número 12 aqui que me soa como sendo correto, mas eu preciso vir aqui e saber se esses 12 testes são de fato os 12 que se espera. Então o frete aqui é de 10 até 5 quilos sem entrega expressa. Aqui está indo para a região sul. Certo? Então, eu tenho aqui o peso 3 como sendo a entrada. Tenho aqui, então, a região sul. E aqui o delivery type, que é a entrega, o tipo de entrega normal. E olha só, ele trouxe aqui o meu frete de 10. Não teve aqui, teve aqui o weight price 0, delivery price 0 e aqui o total price, que é o preço total de 10. Vou vir aqui agora e vou fazer aqui o peso de 3 para sul com a entrada ou com o tipo de entrega expressa. Olha só, ele tinha dado aqui o preço de 10. Aqui ele teve o preço adicional do peso de 0 e ele teve aqui o preço da entrega de 5. Por quê? Porque foram aqui então 50% do valor do preço, ficou no total de 15. E assim eu faria a análise de cada um deles para identificar se esses testes estão corretos. Bacana, né? Então, o meu papel aqui, como sendo testador, foi de saber usar a técnica e de saber revisar para saber se ele está correto e de saber revisar para saber se de fato esse teste ele funciona. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é de fato ele abrindo a aplicação e executando testes com base nessa tabela de decisão que foi criada. Então eu vou rodar aqui esse prompt novamente, mas não o mesmo, um prompt adicional para que ele agora abra a aplicação e execute esses testes na aplicação front-end. Então eu vou vir aqui. Use essas combinações da tabela de decisão que está dentro do arquivo freight.test.js para ser a sua base de execução dos testes no front-end. Eu quero que você abra o navegador interno do Codex, abra a aplicação que está rodando na porta 3000 e então digite e clique e avalie as respostas que vão ser apresentadas no front-end. E agora a minha esperança é que ele de fato me obedeça aqui e faça de fato isso, para que ele possa então agora executar os testes e você poder ver essa funcionalidade também. Vamos ver? E já está lendo aqui o Browser Skill. E agora ele vai então precisar abrir do lado direito aqui o Browser Skill para que ele possa então navegar na aplicação e você possa ver de fato isso acontecendo. Olha só que legal, já abriu aqui. Ele me pediu aqui, ó, se eu posso dar permissão para ele de fato rodar essa aplicação. Eu vou clicar aqui em Allow. Ele já abriu. E agora ele precisa usar aquela constante de tabela de decisão para de fato ir aqui e começar a interagir com essa aplicação que está aqui do lado direito. Agora sim, digitou, clicou novamente. Veja que ele está substituindo ali os valores. Legal, agora aqui a gente pode ver que ele já fez essa execução dos testes e já teve aqui os valores. E esse daqui foi a execução do último teste, que foi o de peso 8, com região norte, entrada expressa. E aqui estão os valores com relação
a essa execução. Se a gente for olhar aqui, dentro do nosso arquivo de testes, a gente vai ver aqui que também esse era o último valor que foi exercitado, né? Foram 8 com norte, com expressa. Aqui a gente tem o base price de 20, o weight price de 6, o delivery price de 13 e o total price de 39. Muito legal, né? Bem, isso daqui é uma das diversas formas de você avaliar a sua aplicação depois que ela foi construída. Digamos que isso daqui já foi o suficiente para mim. É que eu agora já me sinto um pouco mais confiante de pelo menos colocar essa aplicação lá disponível dentro do meu repositório para que então a gente possa fazer testes mais completos nela. O que seriam testes mais completos aqui, Júlio? Eu poderia testar utilizando a análise do valor limite, que é uma outra técnica. Eu poderia testar utilizando heurísticas propostas por pesquisadores em teste de software para entender se, por exemplo, existe algum outro defeito que não foi identificado a partir dessas técnicas sistemáticas, como, por exemplo, tabela de decisão, partição de equivalência, análise do valor limite, assim por diante. Poderia testar perspectivas com relação à acessibilidade, poderia testar a performance, poderia testar a segurança. Tem muitos outros testes a serem realizados aqui. E tudo isso depois de eu ter pelo menos feito esses testes iniciais para entender se pelo menos a regra de negócio está funcionando como ela deveria funcionar. Interessante, né? Espero que você tenha gostado aqui dessa parte. Nosso próximo passo agora é fazer com que essa nossa aplicação, que eu já sinto um pouco confortável em colocar ela para testes, seja então publicada aqui dentro desse repositório. Vamos fazer isso? Vou vir aqui em cálculo de frete, vou clicar aqui para agora fazer uma outra ação e vou dizer o seguinte. Ao invés de eu vir aqui e fazer toda a ação de Git para que eu possa então fazer a publicação dessa aplicação, eu vou pedir para que o Codex faça isso para mim. Agora que essa aplicação foi criada e que testes foram executados e que me mostraram que ela pelo menos atende a algumas das regras de negócio que possui, eu quero publicar essa aplicação no meu repositório no GitHub. Faça os commits e abra um pull request para que eu possa então revisar o código mais uma vez e então fazer um merge na branch principal, que é a main. Vamos lá então. Agora o que eu espero é que o próprio Codex seja capaz de colocar todo esse código aqui dentro de uma branch específica, abrir o pull request, para que então eu possa revisar esse pull request e depois fazer um merge. Para que isso possa acontecer, é necessário que eu tenha instalado aqui dentro da minha máquina uma outra aplicação que também é bem útil na hora de você, por exemplo, permitir que o Codex faça pull requests na sua máquina, que é o GH. O GH basicamente é o GitHub, mas ele tem uma aplicação que roda via terminal, né, via linha de comando, que faz autenticação no GitHub e que dá algumas outras funcionalidades adicionais de abertura de pull request, por exemplo. Então, ter o GH instalado na sua máquina quando você está fazendo uso do Codex é algo que vai ajudar você a permitir ter mais funcionalidades disponíveis para você, que vai permitir que você, por exemplo, do próprio Codex já abra um pull request. Agora ele está fazendo aqui um push. E agora ele está abrindo para a gente aqui esse nosso pull request. Pronto. O pull request já foi aberto, eu posso clicar aqui. Deixa eu atualizar aqui e clicar aqui em pull request, acho que vai ser mais fácil. Tá? Só vendo aqui, né, que ele já criou aqui um commit vazio para gente, para formalmente criar a main. Mas aqui no pull request eu já tenho aqui esse meu pull request aberto. Aqui dentro eu tenho esse files changed, que tem aqui os arquivos
que compõe aqui o meu cálculo do frete, a página HTML, um script em JavaScript, aqui a página, a folha de estilo, CSS. Temos aqui os testes do frete, que são aqueles 12. Temos aqui esse package JSON. Temos aqui o servidor também. E agora sim, tudo certinho aqui para nós. Vou vir aqui então e vou clicar aqui em Ready to Merge. Vou fazer um merge do pull request, confirmar aqui o nosso merge. E agora quando eu voltar aqui para o meu repositório na página principal, você vai ver que a gente já tem aqui então o código já disponível dentro desse meu repositório. Bacana, né? Bem, isso daqui então foi a criação de uma aplicação dentro aqui do Codex. Você pode ver aqui do início ao fim. Um próximo passo poderia ser, por exemplo, eu vir aqui num site como, por exemplo, o Vercel e aqui clicar em Add New Project. Vir aqui no meu cálculo de frete, que é uma aplicação que acabou de ser disponibilizada aqui dentro do Vercel. Vercel é um site onde você pode fazer a publicação de aplicações de uma maneira gratuita, dependendo ali dentro de qual é o plano que você quer utilizar. Esse daqui é um plano apenas para início, né? Se você, claro, quiser fazer uma aplicação real que vai funcionar aí para centenas de usuários, é importante que você tenha um plano pago, né? Mas nesse plano gratuito aqui, aplicações simples como essa daqui podem ser utilizadas. E aqui o que está acontecendo é que eu estou então pegando aquela aplicação que está lá do cálculo de frete e colocando ela para rodar em um site real. Então está aqui, essa daqui é a nossa aplicação, ela já acabou de ser deployada no Vercel. Venho aqui no Continue to Dashboard e eu posso ver aqui, ó, essa URL que leva diretamente para a minha aplicação que eu acabei de construir com o Codex. Olha só, tá aqui. Esse site pode ser acessado por você agora, não está mais rodando só na minha máquina local. Eu posso vir aqui e digitar o meu peso em quilos, 3, região sul, tipo de entrega normal que vai dar 10. Posso vir aqui e colocar a entrega expressa, ele vai dar 15, como a gente tinha visto antes. Legal, né? Então a gente foi aqui desde a criação de uma aplicação com o Codex, passando ali por alguns dos testes, vendo que de fato o Codex pode executar alguns testes, e a gente então publicando essa aplicação aqui agora no Vercel, para que as pessoas possam então ver essa aplicação e assim por diante, né? Testes também poderem ser executados aqui, a gente identificar falhas, voltar no Codex para corrigir e assim por diante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente passou aqui rapidamente por alguns passos no processo de desenvolvimento de um software para que você pudesse ver como é que eu faço isso hoje em dia com o Codex. Se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir. Se você amou esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo para mim, porque seus comentários eles fazem o meu dia. E se você acha que algum amigo seu vai se favorecer ao assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com eles também, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.